Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Decreto número 39.103, de 6 de junho de 2018. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. As contratações de serviços e aquisição de bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, SRP, no âmbito da administração pública distrital, direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Distrito Federal, devem obedecer ao disposto neste decreto. Artigo 2º. Para os efeitos deste decreto, adotam-se as seguintes definições. Inciso 1º. Sistema de registro de preços. Conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Inciso 2º. Ata de registro de preços. Documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos e entidades participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. Inciso 3º. Órgão central. Órgão da administração pública distrital, responsável por fixar as diretrizes e normas relativas à condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Inciso 4º. Órgão gerenciador. Órgão ou entidade da administração pública distrital responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. Inciso 5º. Órgão participante. Órgão ou entidade da administração pública distrital que participa dos procedimentos iniciais do sistema de registro de preços e integra a respectiva ata de registro de preços. Inciso 6º. Órgão não participante. Órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. Inciso 7º. Órgão centralizado. Órgão ou entidade da administração pública distrital, sujeito ao previsto na Lei Distrital número 2.340, de 1999, que criou a Central de Compras e Licitações do Distrito Federal. Inciso 8º. Órgão não centralizado. Órgão ou entidade da administração pública distrital, excluído do regime de centralização de compras, conforme previsto na Lei Distrital número 2.340, de 1999. Artigo 3º. O sistema de registro de preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes. Inciso 2º. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. Inciso 3º. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas de governo, ou inciso 4º. Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Parágrafo 1º. Somente o órgão central poderá adotar o sistema de registro de preços para a contratação. Inciso 1º. De bens ou serviços de uso comum aos órgãos e entidades do Distrito Federal. Inciso 2º. Que contemple a demanda de mais de um órgão ou entidade no âmbito da administração pública distrital. Parágrafo 2º. O sistema de registro de preços poderá ser adotado pelos órgãos ou entidades não centralizados para aquisição de bens e serviços diretamente vinculados às suas atividades finalísticas, para o qual exercerão as competências de órgão gerenciador em conformidade com o disposto neste decreto. Parágrafo 3º. Caberá ao órgão central deliberar no caso concreto
quanto à possibilidade de participação de outros órgãos e entidades do Distrito Federal no registro de preços previsto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às contratações realizadas pelos órgãos ou entidades que executem recursos provenientes de acordos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e com outros bancos internacionais. Capítulo 2. Da intenção para registro de preços. Artigo 4º. Fica instituído o procedimento de intenção de registro de preços, IRP, a ser operacionalizado por módulo do Portal de Compras do Distrito Federal e Compras, que deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades do Distrito Federal para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização dos atos previstos nos incisos 2º e 6º do caput do artigo 5º e dos atos previstos no inciso 2º e caput do artigo 6º. Parágrafo 1º. A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada mediante justificativa da autoridade competente do órgão gerenciador. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão gerenciador da intenção de registro de preços, IRP, inciso 1º, estabelecer, quando for o caso, o número máximo de participantes na IRP em conformidade com a sua capacidade de gerenciamento. Inciso 2º. Aceitar ou recusar justificadamente os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens. E, inciso 3º, deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que não manifestaram interesse durante o período de divulgação da IRP. Parágrafo 3º. Os procedimentos constantes dos incisos 2º e 3º do parágrafo 2º serão efetivados antes da elaboração do edital e de seus anexos. Parágrafo 4º. Para receber informações a respeito das IRPs disponíveis no portal de compras do Distrito Federal, os órgãos e entidades integrantes da administração pública distrital deverão se cadastrar no módulo IRP. Parágrafo 5º. É facultado aos órgãos e entidades não centralizados integrantes da administração pública distrital, antes de iniciar um processo licitatório, consultar as IRPs em andamento e deliberar a respeito da conveniência de sua participação. Parágrafo 6º. O órgão central editará norma complementar para regulamentar o disposto neste artigo. Capítulo 3. Das competências do órgão gerenciador. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Artigo 5º. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do sistema de registro de preços e ainda o seguinte. Inciso 1º. Registrar sua intenção de registro de preços no portal de compras do Distrito Federal. Inciso 2º. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo. Inciso 3º. Promover a adequação dos termos de referência ou projetos básicos encaminhados pelos participantes para atender aos requisitos de padronização e racionalização. Inciso 4º. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório. Inciso 5º. Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes. Inciso 6º. Confirmar, junto aos órgãos e entidades participantes, a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termos de referência, projeto básico ou plano de trabalho. Inciso 7º. Realizar o procedimento licitatório. Inciso 8º. Gerenciar a ata de registro de preços. Inciso 9º. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. Inciso 10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações do procedimento licitatório. E, inciso 11. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais em relação às suas próprias contratações. Inciso 12. Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto do parágrafo 6º do artigo 22 deste decreto
respeitado o prazo de vigência da ata quando solicitada pelo órgão não participante. Inciso 13. Autorizar a solicitação de adesão às atas de registro de preços sob sua gestão. Parágrafo 1º. A ata de registro de preços, disponibilizada no portal de compras do Distrito Federal, poderá ser assinada por certificação digital. Parágrafo 2º. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo. Capítulo 4. Das competências do órgão participante. Artigo 6º. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência, ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda, inciso 1º, garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente. Inciso 2º, manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da intenção de registro de preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório. E, inciso 3º, tomar conhecimento da ata de registro de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições. Parágrafo único. Caberá ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades previstas no instrumento contratual. Capítulo 5. Da licitação para registro de preços. Artigo 7º. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado. Parágrafo 1º. O julgamento por técnica e preço, na modalidade concorrência, poderá ser excepcionalmente adotado a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Na licitação para registro de preços, não é necessário indicar a dotação orçamentária que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. Artigo 8º. O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços. Parágrafo 1º. No caso de serviços, a divisão considerará a unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados e será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame. Parágrafo 2º. Na situação prevista no parágrafo 1º, deverá ser evitada a contratação em um mesmo órgão ou entidade de mais de uma empresa para execução de um mesmo serviço, em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização. Pessoal, terminamos por enquanto, mas esse podcast continua. Dá uma olhada na nossa playlist e ativa as notificações para você não perder a continuação do conteúdo.